Então, eu quero receber a todos e a todas com muito carinho nessa tarde de hoje. Aqui no Sul, uma tarde bem fechada, bem chuvosa, assim que dá vontade realmente ir do lado da lareira, comer pinhão, pipoca, talvez, tomar quentão. É isso que dá vontade de fazer hoje. Mas é uma satisfação, com certeza, receber a todos e a todas aqui em mais um momento nosso de reunião do nosso grupo de pesquisa, e é uma atividade integrada também aos seminários de trabalho de conclusão de curso da especialização em educação musical. Então, nós temos também acadêmicos da especialização, temos acadêmicos do mestrado, da graduação, temos estudantes que estão fazendo trabalhos de extensão, de pesquisa, enfim, uma série de pessoas aí envolvidas. E nesse dia, então, nesse dia 11 de julho, nós vamos, então, tratar de dois trabalhos que são extremamente importantes e gostamos muito. Quero destacar e agradecer imensamente a presença do professor Eduardo Santos, que está conosco e que vai compartilhar os seus saberes, que são inúmeros, inclusive performáticos para nós nessa tarde de hoje. O professor Antônio, que vem da Universidade Católica de Santos, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre... E temos também, não menos importante, não com menos carinho que a gente acolhe aqui, a Camila de Luna Paiva, que é a nossa acadêmica da graduação, licenciatura em música da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que também compartilhará o trabalho de pesquisa que está em fase de finalização e que eu, com muito carinho, oriento e tenho uma satisfação muito grande de orientar. Então, mas antes de tudo, a gente já sabe que temos uma prática poética nesses nossos encontros. E eu trago aqui para vocês o querido poeta, infelizmente já saudoso, Elias José. O Elias José, ele era mineiro, ele nasceu em 25 de agosto de 1936 e faleceu em 2 de agosto de 2008. O Elias José, eu tive a satisfação de conhecer e, de uma certa maneira, poder, em determinados momentos, conviver com ele, por conta de um programa que eu coordeno já há muitos anos na Secretaria Municipal de Educação, que se chama Adote um Escritor, e o Elias José sempre era adotado por muitas escolas da rede municipal, e eu acompanhei essas visitas dele às escolas, pude vê-lo compartilhando a sua meiguice e o seu jeito muito querido de ser com as crianças, jovens e adultos de nossa rede. Então, eu trago com saudosismo na minha memória e queria compartilhar com vocês duas poesias do Elias José, então, que estão neste livro que eu botei ali, Ciranda Brasileira. É um livro da editora Paulus, que é maravilhoso, ele é todo ilustrado com xilogravuras. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Ele traz xilogravuras maravilhosas. É um trabalho lindo do J. Borges, né, que é um artista. Então, vou compartilhar com vocês a poesia Ciranda Brasileira. E ele diz o seguinte: esta terra morena, doce e sonora, tem sido feita até agora pelo amor da gente simples, pelo amor de homem e mulher, pelo amor da família, pelo amor da amizade, pelo amor da sua flora, pelo amor da sua fauna, pelo amor do encontro das águas, pelo amor que aquece e brilha. É um amor que se aflora em canções de todo tipo, em orações para tantos santos, em danças, festas e feitiços. Está aqui, ali, em todas as partes,
É o amor que está nas artes, nas casas, nas escolas, nas ruas, praças e praias. Pena não estar em toda a gente e que haja os que renegam o amor. Pena que ainda existam aqui a cobiça, a violência, a fome e o desamor. Sonho com este país um dia só transpirando amor. Que lindo, né? E vou ler para finalizar uma outra poesia menor dele que eu achei tão engraçada, adorei. Que se chama A Vida do Preguiçoso. As horas do meu dia eu gasto assim todo dia. 10 horas sonho contigo. 10 horas eu penso em ti. E as outras 4 horas, 3 horas eu pinto, escrevo e canto o teu jeitinho de ser. E a hora que falta? Menina, será que apaixonado não precisa comer? Muito bom, né? Então, É um bom Elias José, mineiro. Elias José, eu indico para vocês a leitura. Ele tem muitos livros. Ele escreveu mais de 120, 130 livros. Ele era professor e escritor. E ele trabalhou muitos anos em sala de aula. Então, Elias José, para nós. Então, entramos agora no nosso momento, nas nossas apresentações, e eu quero trazer com muito carinho aqui o professor Antônio Eduardo Santos, que eu passo, então, a apresentar para vocês. O professor Antônio Eduardo Santos possui bacharelado em instrumento, piano, pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, lá nos idos de 1990. Ele tem licenciatura em História pela Universidade Católica de Santos, e isso foi lá em 1982. Ele tem mestrado em Artes pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, em 1997, e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2003. Ele coordenou, então, o curso de licenciatura em música no Centro de Ciências da Educação da Universidade Católica de Santos. Neste momento, ele está, como ele diz, num ano sabático. E ele coordena o grupo de pesquisa Música Nova em Educação Musical. Ele também coordenou o PIBID na universidade, que é um programa extremamente importante, tanto para os pibidianos, quanto para os professores coordenadores. Nós aprendemos muito e trabalhamos muito. Eu sempre também coordenei. Atualmente, eu estou coordenando residência pedagógica na UERJ, estou coordenando institucionalmente, e é um trabalho enorme também. Ele, então, também é professor de piano e disciplinas teórico-musicais na Escola Técnica de Música e Dança de Cubatão, atuando, então, na coordenação das disciplinas teóricas. Ele é, então, consultor da AVK Editer, na Unted Collection, dedicada à divulgação de obras para piano de música contemporânea brasileira. Ele escreveu o Antropofagismo na obra pianística de Gilberto Mendes. Inclusive, ele fará uma fala também trazendo esse importante compositor Gilberto Mendes para o nosso entendimento. Foi curador da Mostra de Música Contemporânea em 2010 e 2011 da Secretaria de Cultura de Santos. Professor Antônio mora em Santos, não sei se vocês lembram que a gente já o apresentou. Ele concluiu um estágio pós-doutorado em educação sobre a orientação, então, da professora doutora Maria de Fátima Barbosa Abdala,
no programa, então, Estrito Sensu da Universidade Católica de Santos. E isso é apenas uma pequenina parte desse conhecimento enorme do professor Antônio Eduardo, que eu tive a honra de conhecer na Argentina. O brasileiro tem que sair do Brasil para se conhecer, e desde lá a gente está num contato muito grande e que nos alegra muito. Seja muito bem-vindo, professor Antônio Eduardo, e agora eu deixo, então, com o senhor a palavra, e vou tirar daqui a minha apresentação para não atrapalhar. Opa! Então, muito obrigado pela apresentação exagerada, mas de qualquer forma é a verdade mesmo, é dos fatos. Eu quero agradecer muitíssimo também a presença de vocês, de nós estarmos todos aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu gostaria de começar explicando o seguinte. Nós já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente sobre qual foi a minha proposta em relação à educação musical, que ela está baseando-se na pedagogia, dos métodos ativos de Muriel Schafer, de Kohlreuter. E, de alguma forma, eu busquei trazer a música contemporânea, aquela que foi trabalhada, sobretudo, nos anos 70, nos anos 80, do movimento Música Nova, e buscar um viés para a pedagogia musical, partindo, novamente dizendo, partindo das ideias do Kohlreuter, das ideias do Muriel Schafer. E, como ponto de referência a isso, eu coloquei sempre a obra do Gilberto Mendes. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que, como o meu trabalho de mestrado foi sobre a obra pianística do Gilberto Mendes, eu fiz a primeira vez que eu fiz um levantamento desta imensa obra para piano do Gilberto, e onde eu destaquei, sobretudo, o primeiro período dele, que eu chamei o período de formação. E o período da transformação, que seria um terceiro período. Ficamos no meio o chamado período da experimentação, do experimentalismo, que, coincidentemente, é justamente o período em que o movimento Música Nova assume um papel altamente importante para o desenvolvimento da linguagem e transformação da linguagem musical brasileira. Não é? E o Gilberto está justamente como esse pioneirismo, com esse protagonismo na produção destes experimentalismos. Né? Aí eu fiquei pensando, olha, essa obra ela é extremamente importante, não apenas do ponto de vista para uma nova escuta, mas ela também traz dentro de si um potencial importantíssimo para trabalharmos esses aspectos da criação, da recriação do som, do gesto sonoro. Foi quando, no meu pós-doc, eu pensei nessa possibilidade. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando em cima disso, porque eu acredito que esta obra ela pode ser extremamente importante para o desenvolvimento do que eu chamo de uma escuta ativa, aquilo que nós, na educação musical, ou mesmo nas nossas aulas de percepção, nas nossas aulas voltadas para a formação do estudante de música, para a formação dos nossos alunos, enfim, pouco se trabalha com a individualidade, com a criatividade. Eu digo para os meus alunos que muitas vezes nós nos preocupamos demasiado com o domínio
do ouvido, o domínio da pulsação, do ritmo, e não nos preocupamos como trabalharmos isso e como criarmos e recriarmos estes aspectos e dando assim a possibilidade de nós termos esta individualidade e trabalharmos mais esta criatividade. Então foi aí que eu busquei a obra do Gilberto Mendes justamente nesse aspecto, e que, na verdade, ela acabou se tornando um trabalho que eu desenvolvi na universidade, quando docente lá da Universidade Católica de Santos, e também buscando no nosso PPC aquilo que o próprio documento já dizia. Porque Santos, sendo uma cidade que foi importantíssima dentro deste movimento musical na década de 60, na década de 70, e também respaldado nas edições do Festival Música Nova de Santos, né? E para onde convergiam vários compositores e intérpretes para trabalhar com e para divulgar, melhor dizendo, esta estética nova que já tomava conta dos palcos, tanto europeus quanto norte-americanos, e figuras ilustres, figuras extremamente polêmicas, como John Cage, nos Estados Unidos, e outras figuras tanto quanto polêmicas, quanto Karlheinz Stockhausen, o Baldwin Buchings, que trabalhou, que era um compositor belga que ainda é vivo. Estes compositores trouxeram, portanto, uma nova linguagem da escuta musical do século XX. Então, eu falei, bom, eu vou trabalhar a obra do Gilberto, mas agora no período que eu chamei no período do experimentalismo. Foi quando eu propus trabalhar do ponto de vista do Schaeffer, do ponto de vista do Kölreuter, algumas obras específicas, como Beba Coca-Cola, como Ópera Aberta, como o Asthma Tour. E transferir todo esse trabalho para uma experiência que eu fiz com os meus alunos de percepção musical na Escola Técnica lá de Cubatão, de música e dança. E hoje, como eu gostaria de trabalhar mais com o visual e não apenas falar, né, eu acho que da última vez eu tive a oportunidade de comentar com vocês o que a pretensão do meu trabalho como educador musical, buscando esta nova dinâmica, esta dinâmica que eu considero importante para a individualidade do nosso aluno, a criatividade, e no caso dos nossos alunos instrumentistas, desvincularem-se daquele documento estanque que é a partitura musical. Eu sempre digo, olha, busquem essa partitura, transformá-la, busquem novos aspectos que vocês encontrem. E evidentemente que isso demanda um approach do aluno, demanda o exercício e também aceitar, esse que é o principal, o aluno aceitar quebrar esses paradigmas. Então, eu tomei a liberdade de fazer aqui uma apresentação e trazer alguns vídeos para vocês, bem curtos, e deles eu vou explicar qual é a proposta desse meu trabalho. Porém, antes, eu queria perguntar para a professora Cristina quanto tempo, na verdade, eu vou ter para eu poder fazer essa parte expositiva e depois atender o pedido dela de eu apresentar duas peças ao piano do Gilberto Mendes. Cris, quanto tempo eu ainda tenho para poder falar sobre essa parte, digamos, teórica?
Eu acho que tu tens ainda uns 15, 20 minutos para falar nessa parte. Ótimo, então vamos trabalhar com no máximo 20. Quando eu der os 15 minutos, você me avisa que eu interrompo. Então Tá bom, vamos lá. querido. Então vamos lá, vamos à apresentação agora. Digam-me se vocês estão vendo. Tudo bem? Já estão vendo? Ainda não. Uhum. Não? Um momentinho só. Opa. Ah, agora sim. Eu esqueci de fazer a guia aqui correta. Desculpem. Agora vai. Vamos lá. Acredito que agora sim. Já está apresentando? Já? Está vindo, está vindo. Ótimo. Ok? Então, posso começar? Já estão vendo Pode, a lâmina? Muito bem. Então, a ideia do trabalho é a criação e a recriação no sentido da contemporaneidade, uma proposta de educação musical. E ela vem justamente a partir da obra experimental do Gilberto Mendes, lastreada, como já disse a vocês, pelo Kohlreuth e pelo Schaeffer. Então, o Gilberto foi um compositor santista, que nasceu justamente em 22 e falecido recentemente em 2016. Então, uma vida longa, uma vida bastante produtiva do ponto de vista musical e do ponto de vista também teórico, porque ele escreveu muitíssimo, né? Tem 2 livros importantíssimos que eu recomendo a leitura e que estão no final da minha bibliografia. E ele, uma coisa que já começamos a trabalhar em relação ao movimento Música Nova, essa frase do Gilberto, ela além de inspiradora, ela mostra exatamente o que foram as vanguardas aqui no Brasil. Na verdade, eles fizeram como que uma imitação, vamos dizer assim, ou uma adaptação, ou ainda melhor dizendo, aquilo que eu chamo uma antropofagia daquilo que eles ouviram na Europa, nos cursos de Darmstadt, e trouxeram para estes gestos sonoros, estas sonoridades para o Brasil, sem, evidentemente, a técnica, sem os recursos que já estavam existentes na Europa naquele momento, sobretudo nas discussões dos cursos de verão de Darmstadt, na Alemanha. Evidentemente que eu não vou querer entrar aqui no aspecto, digamos, político que estava embutido todo esse trabalho de desconstrução do som, do gesto sonoro, mas eu vou ater-me especificamente a esta revolução que aconteceu na Europa após a Segunda Guerra na Alemanha. E o principal, aqui nós temos o principal veículo de difusão desta estética experimental, na verdade foi o Festival Música Nova e o Madrigal Ars Viva, né? Que foram aquilo que eu chamei de foram sons de um laboratório musical. O Madrigal Ars Viva, sobretudo, foi esse veículo que trouxe estas novas sonoridades, tomando como base o coro, o coral. Uma nova concepção de coro inicia-se com o Madrigal Ars Viva aqui em Santos, divulgando, apresentando em primeiras audições obras que foram escritas especialmente para este corpo sonoro. 2 figuras assomam aqui no Madrigal Ars Viva, 2 grandes regentes assomam aqui no Madrigal Ars Viva. Foi o Klaus Dieter Wolff e, em seguida, o maestro Roberto Martins, que ainda hoje continua à frente desse madrigal, que segue, evidente, a sua trajetória.
hoje, evidentemente, fazendo novos repertórios, sem nunca ter abandonado a essência do madrigal, que foi a divulgação desta linguagem diferenciada, ou desta linguagem experimental. É importante que se diga, não sei se todos estão vendo muito bem, o movimento Música Nova propõe novos grafismos musicais. Não se trabalha com um discurso sonoro tendo a tonalidade, tendo o sistema tonal como referência, ou a pulsação linear também como objeto digamos, desse discurso musical comum, mas se busca essencialmente a estrutura sonora. E, nesse sentido, há necessidade de um novo grafismo. E esses grafismos são criados pelo autor e eles são colocados em bolo. O que nós temos aqui é uma ideia do que o compositor quer colocar aqui como uma partitura de coro. Isto é uma ideia. Estou colocando isso aqui como ilustração. Uma outra obra do Roberto Martins, desse período, é justamente isso aqui, Rosa Tumultuada, uma obra para coro, em que ele trabalha com isso. Alô? Aqui ele trabalha com estruturas sonoras. Muito bem. E também, aqui, o que nós vemos é uma bula de uma obra do Gil Nuno Vaz, também foi apresentado no Festival Música Nova, que se chama Dois Poemas de Cummings, do Gil Nuno Vaz. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês a obra que na verdade, acabou me inspirando para iniciar esse trabalho. As obras, em seguida, foram obras que me inspiraram para trabalhar esse aspecto na educação musical. Aquilo que eu estou aqui lendo, e eu gostaria de passar para vocês, que é sobre a concepção do Kohlreuter em relação a música contemporânea e a educação musical. Diz ele assim: a concepção Kohlreuter de educação propõe integrar teoria e prática por meio da improvisação e da liberdade criativa, permitindo assim a interdependência, pensar e agir, através do método lúdico e modelos de improvisação, que seriam estratégias de favorecer a integração e, ao mesmo tempo, facilitar a construção do conhecimento musical facilitar a construção do conhecimento musical de forma significativa e reflexiva. Essa obra do Gilberto, que é a Beba Coca-Cola, ou Moteto em Ré menor, ela parte deste poema do Décio Pinhatari, que é o Beba Coca-Cola, com esse grafismo, com essa nova imagem de comunicação de um poema, que simplesmente trabalha quase que de uma forma improvisada, porém muito bem estruturada do ponto de vista da imagem. Então, aqui você tem o Beba Coca-Cola, Babe, cola, beba coca, babe cola, caco, caco cola, cloaca. Foi justamente tendo este poema do Décio Pinhatari, o Gilberto trabalha esse poema numa das obras mais conhecidas do compositor, e que até antes do Gilberto falecer, ele sempre dizia para mim que essa é a obra que já viajou o mundo inteiro, os 5 continentes, e nunca, dizia ele, nunca a Coca-Cola veio ao meu encontro para pedir direitos autorais, mesmo porque ele também não daria, né, segundo ele. Bom, eu vou mostrar para vocês
porque é uma obra curta, de 1 minuto, e é uma obra que merece vocês verem, observarem como a partitura é trabalhada, a forma como ela é elaborada, porém, observem também os efeitos sonoros do coro. Todo esse aspecto de inovação, eu busquei trabalhar de uma forma, não apenas do ponto de vista da performance, mas do ponto de vista da improvisação, do ponto de vista da... Não vamos chamar de inovação, que é a palavra que aqui me chama muita atenção, mas do ponto de vista da criatividade. Essa é uma obra, aqui vocês vão ver uma performance do coral Ars Viva, com a partitura como fundo. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Um momentinho, só acho que eu vou... vamos lá. Beba Coca-Cola, Babicola, beba Coca, Babicola, Cacu, Cacu-Cola, beba Coca-Cola. Beba Coca, Babicola, Cacu, Cacu-Cola, beba Coca-Cola. Vamos lá. Então, espera um pouquinho, vamos lá. Pronto. Essa foi uma obra do Gilberto, o Beba Coca-Cola, e uma outra obra, um outro tipo de peça, que é o chamado teatro musical. Então, aqui nós vimos, ele faz uma ironia dessa peça ao moteto, né? Ele utiliza, digamos, a forma moteto para retrabalhar essa forma medieval num discurso absolutamente novo, né? Com novas sonoridades e novas propostas de intermediação sonora, e também, ainda que ele tivesse mantendo a pulsação, né? Mas há algumas intervenções que evidentemente, para a época, não são usuais. Nesta próxima obra, que é o Ópera Aberta, né, ele trabalha novamente a ironia do que se chama do individualismo performático, né? Então, de um lado, ele coloca uma cantora que fica cantando e fica inebriada com
com a sua performance, com a sua, com o seu, com a sua própria produção, enfim, e elevada consigo própria, e do outro lado um halterofilista, que também aparece no meio da peça e fica fazendo também gestos de halterofilismo, enfim, exercícios físicos, também da mesma forma, inebriado com a sua performance. Tudo isso sendo aplaudido por um grupo de espectadores extasiados, há um tempo não entendendo nada do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, achando interessante tudo aquilo, né? Nossa, que inovação, todos aqui mostrando o seu trabalho. Bom, então, vocês observem como ele desenrola, como ele desenvolve essa trama, digamos assim. Vamos lá. Ópera Aberta, do Gilberto Brindes. Eu estou mostrando estes exemplos, porque em seguida eu vou mostrar para vocês como eu trabalhei com os alunos em seguida. Inclusive, trabalhando estes aspectos de retrabalhar uma partitura e de fazer uma concepção de uma determinada obra que já é uma obra escrita. Então, essas duas são bem curtas. 15 minutos, tá, Antônio? Ok, dá tranquilamente. Desculpa, gente. Não é nada disso. Bom, é curta. E essa, sem dúvida nenhuma, é a peça mais conhecida do Gilberto, que é o Santos Futebol Music, em que ele trabalha uma determinada obra, uma obra sinfônica, utilizando efeitos sonoros de rádio, de narração de uma partida de futebol, em que há uma interação do público com a performance da orquestra. Detalhe importante dizer que essa obra ela é importante, ela tem a sua importância justamente por esta interatividade com o público. Aqui o público faz parte da obra musical. Portanto, uma ideia diferente de recepção e de fruição da obra de arte. Tá? O Gilberto, nesse aspecto, ele foi extremamente criativo, e essa obra ela não precisa ser necessariamente feita da mesma forma
todas as vezes, evidentemente que ela sofre alterações a cada performance que ela é feita, porque ela junta não apenas efeitos sonoros novos, como ela também trabalha com, com o som, com os tapes, com a narração do futebol, que não precisa ser necessariamente aqueles daquele momento em que ele escreveu, ou seja, falando do Pelé, falando de jogadores da década de 60 importantes, né? Que pode muito bem ser atualizado, e evidentemente com outras, com as tecnologias atuais. Entretanto, a participação do público ela é extremamente, eu diria, interativa, e também a parte como eu diria, da gestualidade da orquestra e do teatro musical que é envolvido aqui. Então, esse o Santos Futebol Music aqui, tem mais ou menos uns 3 minutos, eu vou mostrar para vocês rapidinho, porque ela faz parte desses elementos que eu vou mostrar em seguida para vocês, digamos, com a atividade que eu realizei com os alunos. Senhores e senhoras, está começando a primeira parte da música Santos Futebol Music. E, por favor, prestem atenção, porque vocês vão participar da música. Vocês vão fazer todos os tipos de vogais, inclusive as estrangeiras, tipo vocês vão falar, vou apresentar esse cartaz. Opa, o que aconteceu? Qualquer coisa, ou então lê o programa. Rapidamente, em voz bem alta. Quando abaixo tem que parar imediatamente, porque tudo isso está conectado com a música. Mais um, na cabeça para vocês. Vamos lá. Mais um, mais. Agora, eu não sei se está certo com a música. Eu vou ficar aqui numa dificuldade enorme com esses cartazes. Esta foi a primeira parte da peça. Agora vamos para a segunda parte, aqui bom, que é a própria música.
Terminada a partida. Fiquei sozinho nesse dia, sozinho no palco, fazendo isso. Bom, bom, essa é o Santos Futebol Music, como ainda tem um pouco... Era o Eleazar? Era o Eleazar Eleazar de Carvalho regendo, quando ela foi estreada no Teatro Municipal, né? Ela teve sua estreia no Teatro Municipal nos anos 69, 70. E aí ele mostrou, mas isso ele tinha, antes disso, ele tinha apresentado essa peça no Festival de Primavera em Praga, na Polônia, na Polônia. Foi em 70 que ele apresentou essa peça em primeira audição mundial. E essa obra, e nós fizemos essa agora, foi por essa apresentação que eu apareço, foi por um vídeo que o filho do Gilberto fez, que inclusive está no YouTube, quando o Gilberto fez 80 anos. Então ele fez esse vídeo em homenagem ao Gilberto. É muito interessante esse vídeo, que mostra bem a trajetória da literatura musical do compositor. Muito interessante. Vamos ver se agora consigo ir para frente. Agora, aí sim, entra nós vimos a parte performática, as performances dos músicos trabalhando isso. Esses próximos vídeos aquilo que eu trabalhei com os meus alunos. Esse primeiro vídeo é um trabalho fiz com os meus alunos do curso de licenciatura, regido pelo Celso Riso, um grande maestro de coro, e muito meu amigo, e ele trabalhou muito essa obra do Gilberto Asmator. Nós fizemos isso lá com os alunos à primeira vista, e a ideia justamente era essa, de trabalhar à primeira vista e deixar os alunos criarem em cima da partitura, e não fazer uma performance, digamos, de palco, mas uma obra em que os aspectos de criação e de criatividade pudessem ser o elemento mais importante da leitura do Asmatur. Então, eu vou mostrar para vocês o trabalho que nós fizemos com o Asmatur. Gravando. Isso sou eu que não está na partitura.
Isso é uma bombinha de asma, porque o Gilberto estava brincando com um problema que ele tinha crônico, que era asma. É de pasmar. Conheça o novo tratamento contra a asma. Viajar. Fugir dos sanatórios. Arca do arco brasa. Arca do arco brasa. Arca do arco brasa. Arca do arco brasa. Passagens aéreas. Asma-tur. Viagens aéreas. Asma-tur. Passagens aéreas. Asma-tur. Viagens aéreas. Asma-tur. Passagens aéreas. Aí tem a única parte escrita da peça. O negócio é de vazar, pensando já sua passagem, nossa agência. O negócio é de vazar, viajar. Reserve sua passagem com Asma Tour. Bravo! Não precisa dizer quem é que fez esse... Né? Bom, essa é a ideia do Asma-tur. Bom, em seguida vem uma peça que eu trabalhei com os meus alunos do curso técnico de música, isto é, se ela me permitir aqui a internet, mas ela há de permitir, sem dúvida alguma. E ao que tudo indica, não vai permitir. Mas ela vai permitir, não vai permitir. Vamos ver aqui. Bom, eu vou voltar aqui. Vou voltar agora para nós. Antes de eu... Antônio, tu vai tocar também piano? Sim, eu queria só mostrar. Você quer que eu faça isso agora ou depois? Depois que terminar? Tu acha? Tu que manda. Eu acho que... Então, eu acho que ficaria melhor eu fazer essa apresentação depois da fala da professora. Aí eu toco para vocês. Aí todo mundo pode sair correndo. Tudo bem? Não para sair correndo, para fechar com chave de ouro. Como queira. Tá. Bom, aí entra assim, eu trabalhando com os meus alunos de percepção musical. Essa foi boa. Acho que essa nem a Sônia Onuki sabia dessa maluquice que eu fiz. Então, foi o seguinte, eu peguei duas folhas de um método do Prince, de percepção musical, de ritmos. Eu fiz o seguinte com eles, agora vocês vão pegar essas duas folhas e vão recortar e vão criar uma nova peça. E vou fazer em cima disso um roteiro de um teatro musical. Eles pegaram essas duas peças essas duas folhas e recriaram a sua maneira com o grupo e criaram uma partitura nova em cima daquilo. E o teatro musical e o roteiro surgiu a partir de um diálogo com a classe, eu dando algumas sugestões, e eles fizeram esse trabalho buscando não apenas trabalhar com a escrita, como o gesto e como a releitura de uma partitura, né? A releitura de uma partitura que é, como eu falei a vocês, um documento estanque. E nisso, né, de tanto falar de teatro musical, eles criaram esse trabalho, e eu já
para dar fazer uma expectativa maior, eu disse, olha, estes alunos aqui, em 2 aulas, que nunca viram um violão na vida, vão tocar violão e eu vou provar para vocês que eles conseguem tocar violão maravilhosamente bem em 2 aulas. Muito bem. E o pior, né, gente, eu estava lá diante, os professores de violão da escola apareceram por lá. Óbvio, vocês imaginem quando eles assistiram à performance dos alunos que nunca tinham tocado violão na vida. Eu não vou falar mais, não vou dar, qual é a palavra do momento? Spoiler. Não vou dar spoiler. Vejam só o trabalho que foi feito. Oi, gente, desculpem. Vamos lá. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Cris? Espera aí, vamos ver. Estão Ainda vendo? não. Ah, não, né? Ainda não. Então vamos lá. Um momentinho só. Então deu problema aqui. Um momentinho só, que eu já vou ajustar aqui. Uhum. São os meus alunos. O pessoal está pedindo para tu botar nos vídeos depois, tá, Antônio? Ah, tá. Observem que tem alunos, olha, 2 alunos que nunca tocaram violão na vida. O negócio é fabuloso aqui. Tem vídeo também ou é só som? Não está aparecendo aqui. Não, espera um pouquinho. Meu Deus Não. do céu. Não está aparecendo o vídeo? Não. Não, um momentinho só. Espera aí. Então, aconteceu algum problema. Espera aí, só um instantinho. Obrigado. Opa. Vamos ver o que está a acontecer aqui. Cancelar novamente. Vou apresentar de novo. Vamos lá. Apareceu agora? Não. Agora está indo, acho que sim. Um momentinho. Me avisa quando apareceu. Tudo Agora aparece. Agora, isso. Então, vamos ver. Agora tu vai clicar nele. Ó, Isso, vamos lá. Tudo bem? Apareceu. Agora sou eu aparecendo aí. Agora sim. Bom, agora lá vai a performance de violão. Aprontem-se. A coisa mais fabulosa que vocês vão ver aí. Tá tendo um delayzinho, né?
Bom, e aqui, basicamente, pronto. Então, bom, pessoal, essa... Muito bom. Então, essa foi a apresentação então, isso daí é aquilo que eu venho trabalhando, que eu procuro divulgar em relação a essa obra experimental do Gilberto, e o que se pode fazer com uma música contemporânea, com essa chamada música de vanguarda, não é? Então, e aí eu encerro apenas um pouquinho aqui a minha fala, né? Apenas mostrando aquilo, e uma ideia aqui que eu achei interessante, que é aprender a sentir e expressar a realidade sonora ao redor do ser humano, que constantemente se modifica nessa rede em que se encontra, auxilia o jovem e o adulto em fase de escolarização básica a desenvolver capacidades, habilidades e competências em música, possibilitando assim que construam sua competência artística nessa linguagem. É preciso destacar que é importante que o aluno saiba comunicar-se e expressar-se musicalmente, assim como conectar o imaginário e a fantasia aos processos de criação, interpretação e fruição, desenvolvendo o poético, a dimensão sensível que a música traz no ser humano. E aí eu encerro com o pensamento do Paulo Freire, que Brasília não nos ouça. Paulo Freire ressalva a questão da relação entre... Paulo Freire ressalva a questão da relação entre consciência do projeto proposto e o processo, no qual se busca a sua concretização, enfatizando que esta consciência é a base da ação planificada dos seres humanos, que implica em métodos, objetivos e ações a serem escolhidas e valorizadas. E assim, encerro com a minha fala, agradecendo a paciência e talvez, espero não ter espantado os meus colegas, né, os alunos. Então, portanto, se vocês... Parabéns! Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, professor Antônio. Excelente a sua fala. Parabéns mesmo. Não sei se algum colega gostaria de fazer algum questionamento. A gente teria uns 5 minutinhos para isso. Ah, que bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, consegui. Eu gostaria de fazer uma fala, então. Eu gostaria de salientar muito e dar os parabéns, Antônio, pelo trabalho. Esse tipo de trabalho, acho que a gente tem que retomar essa possibilidade de experimentação em sala de aula, fazendo música, brincando, se divertindo também com música. Isso é extremamente importante. Isso mostra que a gente pode criar também no coletivo e que há inúmeras possibilidades. E eu entendo que o conhecimento sobre a obra dos nossos compositores e dessas propostas que a gente tem de diversas pessoas, e te trazer aqui hoje também foi importante, porque a gente também conhece o trabalho de outros colegas, e olha que coisa, tanta coisa linda que vocês fizeram e fazem lá, e que a gente, conhecendo aqui também, pode estar incorporando algumas práticas também. Então eu quero destacar muito o teu trabalho, elogiar bastante, e dizer da excelência desse trabalho que tu fizeste e continua fazendo. Parabéns, Antônio. Que Obrigado. Bom que tu está com a gente aqui. Opa. A gente aprende contigo. Obrigado. Com certeza. Que bom. Então, Cris, desculpe interrompê-la. Então, acabando, e para encerrar, então, eu faço as 2 peças do Gilberto, tá bom? Pode ser. E aí depois a gente continua com a família. A gente encerra, né? Não, eu prefiro ouvir agora falar depois, no finalzinho. Encerro. É como eu disse, se todo mundo sai correndo.
E se vocês lembrarem de algum questionamento, depois a gente pode fazer o final também, não há problema algum, certo? Okay. Parabéns, então. Camila, estás aí, meu amor? Oi, prof, boa tarde, me escuta? Sim. Tudo bem, estou sim. Tu sabe colocar o teu PowerPoint? Sabe fazer isso? Eu acredito que sim, prof. Vamos lá, vamos nos aventurar por aqui. Isso é bom. Então, antes da Camila, eu preciso apresentar a Camila, por favor. A Camila, então. Camila de Luna Paiva. Antes da Camila, deixa eu só fazer uma coisa aqui, meu amor, para ficar bem bonitinho também a tua apresentação. Então, vamos aqui na Camila, apresentá-la, bem bonitinho. Então, Camila de Luna Paiva, ela atualmente está no 7º semestre do curso de graduação em música licenciatura pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ela realizou atividades extensionistas nos respectivos grupos de pesquisa, educação musical, diferentes tempos e espaços, e arte, criação e interdisciplinaridade de educação, ambos registrados na plataforma do CNPq, sob a chancela, então, da UERGS. Ela atuou como bolsista no projeto de extensão A Arte de Ler, a leitura promovendo a vida, e foi integrante no projeto Educação Musical, Perspectivas de Inserção da Música na Vida das Escolas e das Pessoas. Ambos, então, eu tive a satisfação de orientar a Camila. Atualmente, então, a Camila investiga sobre gênero e a presença feminina na história da música, buscando, então, assim, evidenciar a contribuição das mulheres na construção da história da música no Brasil. Também um trabalho que eu estou orientando e que a Camila está finalizando, então. Então, eu passo a vocês agora, neste momento, o trabalho, então, a contribuição de mulheres na construção da história da música no Brasil, pela graduanda, então, acadêmica Camila de Luna Paiva, então, sob a minha supervisão. Então, tenha um bom trabalho. Eu vou tirar agora aqui, Camila, para tu poderes apresentar. Seja muito bem-vinda e eu deixo com vocês, então, a Camila apresentando. Vamos lá, prof. Uma responsabilidade falar depois do professor Augusto, né? Que coisa boa esses nossos sábados. Vocês estão vendo a minha apresentação ou ainda não? Ainda não. Vamos ver. Agora vai vir. Apareceu aí o slide? Tá vindo. Acho que não. Tava começando, mas saiu. Acho que saiu. É. Tá só Sai e entra de novo, quem sabe. Às vezes acontece. Vamos lá, então, novamente. Agora vai. Isso. Muito bem. Apareceu? Apareceu. Perfeito. Então, muito boa tarde, gente, a todas, a todos. Conforme a professora Cristina referiu, hoje eu venho, então, compartilhar com vocês essa minha pesquisa, que, na verdade, é um recorte dessa minha pesquisa original, né, que está se finalizando. Eu apresento para vocês, então, a minha investigação a partir das pesquisadoras no cenário musical brasileiro.
Então, o interesse pelo universo feminino, seus pensamentos e contribuições tem crescido ao longo dos anos. Pesquisas em diversas áreas do conhecimento têm desvelado a relevância dessa contribuição em diversas épocas, inclusive em momentos nos quais as mulheres não eram possíveis muitas aparições. Nesse sentido, entende-se que também no campo da música a contribuição feminina tem sido bastante importante, mesmo que a historiografia não tenha ainda apresentado muitos materiais para consubstanciar essa afirmação. Então, para uma reflexão introdutória, eu me aproprio, então, de Mary, em 1964, quando o pesquisador, então, ele vem oportunizar alguns aspectos antropológicos musicais, compreendendo que a música tem uma importância muito fundamental na vida humana e também na sociedade. Ele elenca 10 usos e funções da música, compreendendo que o uso da música seria uma prática habitual inserida na sociedade. A partir de Marian e compreendendo um pouco do universo feminino, parece que existem algumas práticas musicais que foram destinadas ou até mesmo direcionadas às mulheres ao longo dos anos. Então, aqui, por exemplo, nós podemos exemplificar as cantigas de niná, as cantigas de roda, as lavandeiras, canções assim que tiveram uma importância fundamental e foram destinadas às mulheres também. Pensando, então, na contribuição que as mulheres têm na história da música e a importância das mulheres pesquisadoras de música e educação musical, essa pesquisa se propõe a esses 2 questionamentos. Quais têm sido as contribuições de mulheres na construção da história da música brasileira? E considerando-se a importância da presença feminina na pesquisa brasileira, quais mulheres têm pesquisado sobre música e educação musical ao longo dos anos? Posto isso, então, o objetivo geral é investigar a contribuição de mulheres na construção da história da música no Brasil, considerando-as como pesquisadoras. Aqui a minha metodologia era uma abordagem qualitativa, uma vez que compreendo que os dados eles são muito particulares. Mais à frente eu vou mostrar para vocês alguns gráficos, mas nessa pesquisa, em princípio, eu não me debruço nos dados especificamente numéricos, mas sim num contexto em que eles estão inseridos. O método da pesquisa documental, em Gil, e a pesquisa bibliográfica, em Lima e Mioto. Lima e Mioto, então, essas autoras, elas propõem a necessidade de um percurso metodológico, então, um esqueleto que ele realmente é fundamentado com vias a responder os questionamentos propostos. A técnica para a coleta de dados, a coleta de documentos e a pesquisa via internet em Co, então, ele propõe 3 passos para a pesquisa na internet, né? O surfing seria uma pesquisa aleatória, seria essa primeira etapa, uma pesquisa não sistematizada. Depois, o browsing seria como se nós estivéssemos procurando no sumário de um livro, então, as inclinações a partir das revisões de literatura, por exemplo, e o searching, que são palavras específicas, que me auxiliaram muito na construção dessa pesquisa. Análise dos dados, análise de conteúdos e morais, que ele propõe 5 etapas, que iniciam, então, na preparação dos dados e terminam, então, na interpretação desses dados após eles serem transformados em unidades, categorizados a partir das suas semelhanças ou suas analogias, e sendo, então, interpretados a partir do referencial teórico. O meu referencial teórico, então, ele foi construído em 3 vertentes. As contribuições da sociologia em Bourdieu, sobretudo no livro A Dominação Masculina. Bourdieu, então, nesse livro, ele oportuniza alguns conceitos, algumas reflexões, como a violência simbólica, hábitos. Bourdieu refere, por exemplo, que a presença feminina, ela está vinculada aos bens simbólicos na economia, ou seja, a mulher não carrega em si um valor, mas sim a partir do momento em que ela contribui para o acúmulo de capital cultural do homem. Questões históricas em Debye, quando esse pesquisador se inclinou a investigar a história da vida privada, isso pensando na Idade Média, ele refere que as mulheres, naquela época, elas tinham apenas uma importância, que se dava, então, na procriação, nesse estender-se da vida.
E as mulheres naquela época, elas eram consideradas fracas e inclinadas ao pecado, então era um dever do homem educá-las e vigiá-las. Então não havia muitos espaços para a mulher enquanto criadora. A educação musical, eu me aproximo, então, de Kremer, Abelhes, Hoffer e Klotman, pesquisadores que fazem essa relação da educação musical juntamente com as ciências humanas. Abelhes, Hoffman e Klotman, por exemplo, citam a importância de aspectos psicológicos, sociológicos, filosóficos na educação musical. Aspectos, por exemplo, como a classe social, a raça interferem nos gostos dos estudantes, como as interações em sala de aula podem oportunizar um certo talento musical, enfim. E para começar, então, esse diálogo sobre as minhas análises dos dados, é importante referir esse meu percurso metodológico, né, que foi me inclinar nas pesquisas de música e gênero no Brasil. Esse é um campo de estudo que está emergente no Brasil atualmente, sobretudo a partir dos anos 2000, em que muitas pesquisadoras têm se inclinado, então, para contribuir e visibilizar a presença feminina em toda a história brasileira. Porém, também é importante salientar que pesquisas nesse campo de estudo carregam muitos silêncios e muitas fragmentações, uma vez que muitas compositoras, por exemplo, elas precisavam abreviar o seu nome, ou Dolores Duran, por exemplo, que precisou aderir um pseudônimo masculino. Então, é perceptível como essas pesquisas, elas carregam algumas dificuldades, né, no que dizem respeito a bibliografias também. Posto isso, então, eu inicio uma certa conversa que se dá a partir dessa dualidade e essas contradições que são as histórias das compositoras brasileiras e as histórias das musicistas brasileiras. Na década de 19, por exemplo, no século XIX, por exemplo, a educação musical e o ensino do piano era vinculado à educação feminina das classes privilegiadas, ou seja, uma vez que o piano ele estava inserido nos espaços domésticos e assim oportunizava que essas mulheres recebessem convidados para pequenas reuniões, os saraus, e por também consequente elevassem também os seus maridos, né? O ensino de piano no século XIX foi muito destinado às mulheres. E na passagem do século XIX ao século XX, essas pianistas começam, então, a ascender do espaço privado para o espaço público, quando elas começam, então, a se apresentar nos teatros de concertos e começam, então, a encontrar uma certa autonomia, mesmo que ainda, infelizmente, o seu prestígio era vinculado aos seus maridos. Aqui, nesse momento, a gente pode fazer um link direto com aquilo que Bourdieu refere sobre que os bens simbólicos da mulher estão no momento em que ela auxilia a emancipação do capital cultural do homem. De uma outra forma, análoga a isso, as compositoras brasileiras elas tiveram muitas dificuldades. Pensando, por exemplo, na década de 40, com a ascensão da moral burguesa e do recato esperado para as mulheres, uma mulher compositora, por assim, então, uma mulher pública, que estivesse falando o que acreditava, enfim, se expondo, não era bem vista na sociedade, e automaticamente ela não era considerada uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, a partir do momento em que ela questionava até mesmo assim esses códigos sociais. Porém, é na década de 60 que a música brasileira, então, ela é prestigiada com grandes produções femininas. Então, aqui a gente pode começar a citar, por exemplo, Rita Lee, Fátima Guedes, com as suas canções que provocam até mesmo uma nova narrativa e uma nova ressignificação da própria figura feminina na sociedade. Rita Lee, com as suas canções de denúncia, por exemplo, podemos falar de algumas mulheres intérpretes, como Nara Leão, Elis Regina, que em sua estética, a partir das suas roupas, da sua forma assim, de se expressar,
também colocava um pouco em voga o que se esperava de uma mulher naquela época. Então, as mulheres compositoras tiveram um processo muito complexo de infinitas violências, né, simbólicas, e as mulheres musicistas, elas conseguiram alcançar um certo prestígio, sobretudo pela via do piano. Posto isso, analisando as trajetórias das mulheres compositoras e musicistas, eu me inclino, então, a compartilhar com vocês essa investigação que eu fiz a partir da revista da ABEM e da revista da Ampom. Bom, para falar um pouco da revista da ABEM, ela iniciou as suas atividades em 1991, com o objetivo, então, de organizar, sistematizar e sedimentar o pensamento crítico, a pesquisa e a atuação na área da educação musical. Então, eu fiz um levantamento das 43 edições, que começou lá em 1992 e foi até 2019, nesses 445 artigos. Bom, então eu compartilho com vocês esse gráfico que refere que 68% de toda a produção científica feita na revista da ABEM durante esse período, desde a sua primeira publicação, edição, até o final de 2019, até dezembro de 2019, nós temos que 68% dessa contribuição é realizada por pesquisadoras. É interessante também pensar que lá no século XIX, quando as mulheres começam a criar uma certa autonomia pela via do piano, começam a aparecer as primeiras professoras de música, os primeiros anúncios de professoras de música oferecendo suas aulas. E Bourdieu, inclusive, ele refere que o hábitos, eles são estruturas inseparáveis de produção e reprodução. Então, a mulher, automaticamente, enquanto uma figura maternal, encontra essa autonomia na educação. Então, esses dados da ABEM também vêm revelar como a história das musicistas também está atrelado a esses números que revelam aqui a partir da investigação sobre pesquisadoras na área da educação musical. Em contraponto a isso, na revista da Opus, que foi uma revista criada em 1989, cujo objetivo é divulgar a pluralidade do conhecimento em música, considerando aspectos de cunho prático, teórico, histórico, político, cultural e interdisciplinar, a gente percebe uma certa diferença nesses dados. Para tanto, então, foi investigado 42 edições, a partir de 1989 até 2019. Esse, então, é o gráfico que eu apresento. 53% de toda a produção são vinculados a homens e 29% vinculado a mulheres. Na revista da Ampom, então, nós temos trabalhos científicos de cunho da composição, da harmonia, da performance, espaços esses socialmente negados às mulheres. Mas também, por outro lado, é muito interessante observar como cada vez mais tem existido essa certa inserção. Por outro lado, esse gráfico, ele nos apresenta e nos revela aquilo que Kremer referia sobre apropriação e transmissão. Uma vez que não está inserido nos planos políticos pedagógicos, nas universidades, esse diálogo sobre compositores, sobre musicistas e pesquisadoras, como fazer, então, essa transmissão de conhecimento? Como esse conhecimento pode ser apropriado se ele não foi transmitido? Podemos pensar, por exemplo, também no número de mulheres nos cursos de composição, que é muito diferente no número de mulheres na licenciatura. Então, aqui eu me encaminho para a consideração desse trabalho. Durante séculos, partindo do que constitui a divisão sexual e social, as mulheres foram isoladas dos ambientes privados, tendo suas potencialidades reduzidas às tarefas do lar. Com os movimentos de contracultura feminina, sabe-se que cada vez mais os espaços públicos têm sido lugares de luta, ruptura e expressão também das mulheres. A partir da história da música e da pesquisa em música, concluo 3 momentos e movimentos foram essenciais para as novas discussões da representação feminina nessas duas áreas. Então, aqui eu refiro a passagem do século XIX ao XX como um marco da inserção das mulheres musicistas nos salões e teatros brasileiros. A partir, então, das mulheres compositoras,
o final da década de 60 foi essencial para uma nova narrativa das mulheres compositoras e até mesmo para essa ressignificação da figura feminina na sociedade. E, sem sombra de dúvidas, a contribuição de pesquisadoras na área da educação musical, atuando fortemente em materiais didáticos, bem como a produções científicas através de metodologias e políticas públicas. E eu acho que nesse grupo nós temos um exemplo muito importante, que é a professora Cristina, uma ávida defensora da educação musical e das políticas públicas. E, além disso, as pesquisas de música e gênero têm se demonstrado muito importante no Brasil, pensando em toda essa história de invisibilidade feminina na história da música brasileira. Além de comentar um pouco sobre essa última consideração, e também dialogando com os referenciais de educação musical, Kremer, ele propõe a educação musical como a pedagogia da música, que isso está intrinsecamente ligado às ciências humanas. Então, ao se falar sobre musicistas, compositoras, pesquisadoras, também está se falando sobre aspectos históricos, filosóficos e psicológicos. Contudo, ao não considerar isso nos nossos planos de aula, enfim, na graduação, nós não estamos fazendo aquilo que a Bellis, Hoffman e Klotman colocam como fundamental para todo educador musical, que é considerar a pluralidade cultural e social que nós vivemos. Então, posto isso, entende-se que essa pesquisa foi relevante, pois ao coletar e tornar pública a produção musical de mulheres, mesmo que parte dela como pesquisadoras, esses dados possam integrar planejamentos em educação musical. Assim, será possível contribuir com a cultura de inserção da produção feminina do ensino de música, incentivando meninas e mulheres a se lançarem no mundo da música como produtoras, além de reprodutoras das obras produzidas pelos homens ao longo da história. Então, aqui eu trago as minhas referências, tanto da educação musical, como alguns estudos de música e gênero. Bom, como eu referi anteriormente, esse é um recorte da minha pesquisa, ela está sendo finalizada agora, nos próximos meses. Nesse momento, então, eu estou no processo de interpretar as categorias, porque nesse momento eu me inclino a investigar a contribuição de duas mulheres muito importantes para Montenegro, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, que são Celisa Metz, uma poetisa, compositora e instrumentista, professora de música de Montenegro, e Terezinha Petri Cardona, uma mulher muito importante, sendo a criadora da Fundarte, inclusive, pianista, e a partir dos documentos apropriados sobre elas, enfim, de entrevistas realizadas, eu estou fazendo esse processo de categoria para interpretar e dialogar com os referenciais teóricos e essa pesquisa, então, ser concluída. Eu agradeço a todas, a todos, a escuta. Muito obrigada. Muito bom, Camila. Excelente apresentação, muito obrigada. Apresentando muito bem, né? A gente fica tão orgulhoso dos alunos que estão indo adiante, e a gente precisa tanto que vocês se apropriem desse trabalho, porque a gente tem que seguir adiante, né? Vocês têm que continuar também o trabalho, a gente precisa construir essa rede e essa corrente que não para, né? Parabéns, Camila. Eu acho que a gente também deve abrir para perguntas, para os pitacos, né? Tem pessoas que dão pitacos maravilhosos nas nossas pesquisas. Enfim, está aberto tanto para fala em relação ao trabalho da Camila, e se alguém também quiser perguntar alguma coisa do trabalho do Antônio, está aí para vocês. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa no chat, ou pode abrir o microfone e perguntar, se quiser. Camila, eu gostaria apenas de parabenizar o seu trabalho,
que realmente está muito bem delineado, e você coloca de uma forma muito feliz o papel da mulher, sobretudo na década de 60, e você colocou uns exemplos muito felizes, né? Você falou da Nara, que eu observei aqui, eu não sabia, alguém comentou que a Nara foi a primeira mulher a tocar violão na televisão, eu desconhecia isso. Eu me lembro de tê-la assistido era muito criança, assistindo nos festivais da Record, e ela era uma figura maravilhosa, realmente. E a Elis, né, sem dúvida nenhuma, o nosso maior nome da segunda metade do século XX. Mas eu gostaria apenas de situar dois nomes muito importantes, também femininos, que fizeram uma carreira magnífica. E esse papel da mulher no século XX, principalmente para aqueles exemplos que você falou, da mulher pianista, né, e que sobe aos palcos e brilha maravilhosamente bem. Dois exemplos femininos brasileiros muito importantes, que mereceria um olhar seu, que é o da Guiomar Novaes e da Madalena Taliaferro. Duas mulheres que, sem dúvida alguma, estavam bem à frente do seu tempo. Hoje, certamente, nós temos aqui inúmeras mulheres fazendo carreiras maravilhosas, mas naquele momento, a Guiomar e a Madalena foram mulheres importantíssimas. Também não podemos esquecer, no século XIX, a Clara Wieck Schumann, que foi um primeiro nome importantíssimo e que também, no final das contas, anulou-se, de certa forma, justamente para cuidar do Robert Schumann nos anos em que ele esteve muito doente até a sua morte. E ela continuou depois com a sua carreira maravilhosa como pianista e como compositora. Agora, em relação às compositoras brasileiras, mulheres, né, eu tenho a honra de ter ajudado muito a uma compositora que viveu durante 25 anos lá isolada, lá na Dinamarca, que é a Silvia Berg, que eu consegui colocar uma obra, já estamos trabalhando a segunda obra. A Silvia Berg trabalhou também, incrível que pareça, isolada e também dedicada muito à família. E até que eu descobri o potencial de composição dela, e hoje ela voltou para o Brasil e está realizando um trabalho como compositora magnífico, magnífico. Então, eu acho que o teu trabalho tem possibilidade de grandes frutos, e eu gostei muito do referencial teórico que foi o Bourdieu, e você foi novamente a sua orientadora, certamente, Cristina, colocou esse referencial teórico magnífico. Acho que você tem que se aprofundar mais no Bourdieu para poder desenvolver ainda mais esse trabalho. De resto, não foi nem um pitaco, foi realmente um elogio pela forma como você está desenvolvendo esse trabalho e a forma muito feliz como você apresentou o seu trabalho hoje. Olha, muito obrigado, aprendi bastante com ele, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada pela fala, pela contribuição. E a Morganinha também falou na Chiquinha Gonzaga, né? Importante. Sim, também. Temos. Ótimo. O Zé quer falar? Não, a colega está de parabéns. O trabalho muito segura do que está falando, né? E eu achei muito importante ela falar sobre a Nara Leão, ali, o pessoal que ela teve muita importância no desenvolvimento da MPB também, nos anos 60 ali, né? E também a questão daquele movimento que está acontecendo ali na década de 60, 70, Tropicália, e ela era uma mulher que estava muito envolvida não só apenas com a questão musical, mas com a questão política que estava acontecendo no país naquele momento, né? Então, foi uma mulher que teve uma grande
foi representada no movimento feminino, né? E alguns documentários que eu assisti falavam sobre isso, né? Que ela foi a primeira mulher a tocar violão ao vivo, né? Naqueles programas da Record. Muitos programas têm. No YouTube também tem, né, muitos documentários sobre essa época, né? Eu achei muito interessante ela falar sobre ela ali, que foi muito importante para o desenvolvimento da nossa música, né? A colega está de parabéns. Que bom. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada mesmo. Então, assim, esse trabalho agora, eu compartilhei com vocês, ele foi publicado uma parte dele numa revista, né, International Journal of Humanities and Social Science. Saiu agora, isso aí foi cerca de 2 meses, eu acho, né? Então, a gente publicou uma parte, a ideia agora é terminar e publicar outra parte, enfim, em outra revista também, para a gente estar principalmente publicizando essas pesquisas que a gente tem feito, né? Os meus alunos sabem que isso é uma coisa que eu sempre estou puxando, né, por eles, para que a gente possa publicar, para que não morra na gente isso e a gente possa avançar como área, né? Então, é realmente, assim, muito bom, parabéns, Camila, agradeço muito a tua apresentação e agora a gente caminha para essa finalização da pesquisa, né? Não sei se alguém quer fazer mais alguma questão, ou se a gente passa, então, para esse momento maravilhoso de deleite, de apreciação, então, do professor Antônio, que vai nos brindar com música, que é maravilhoso, né? Professor Antônio, deixo contigo. Tem que abrir o microfone. Então, a primeira peça que eu vou fazer é uma peça do Gilberto, que se chama Estudo, pois, uma homenagem ao compositor português Jorge Peixinho. Eu tive a oportunidade também de conhecer, inclusive lá em Lisboa, uma passagem fabulosa do Peixinho. Foi uma dessas, aliás, 2 passagens engraçadíssimas. Foi o fato de que, quando ele nos convidou para jantar, fomos lá visitá-lo em sua casa, ele nos convida para jantar e fomos ao restaurante, e foi uma chegada um pouco acidentada, porque imagine você que o Jorge Peixinho Lisboeta perdeu-se à noite lá em Lisboa e quase nós ficamos sem jantar. O restaurante já estava quase fechando, mas o Jorge Peixinho, acabamos lá jantando uma sopa de pedra. Um dia eu conto essa história também, o que é sopa de pedra, mas acredito que vocês saibam. E a outra passagem foi uma que eu percebi que ele carregava consigo um frasco, né, que ele tirou lá, um frasco de licor de ginja, que era um licor de ginja que vinha da Ilha da Madeira, especial. E nós experimentamos aquele licor de ginja, à época, numa colherinha de chá, porque, não que ele não tivesse, porque tinha pouco, ele não queria acabar com aquele licor naquele dia, porque ele gostaria de experimentar outras vezes. Então, foi muito interessante essa passagem. E ele faleceu em Lisboa em 1996, e a obra que eu toco, em seguida, foi o Gilberto escreveu, e eu mesmo gravei e fiz a primeira audição, a primeira audição mundial, tá? Dessa peça no Festival Música Nova. Bom, então, vamos lá.
Sim. Saiu bom. Bem, muito bom. Excelente, Antônio. Muito obrigada. Nós nos sentimos mais alimentados, acredito. Eu estava vendo aqui também os comentários. Foi muito importante a gente te ouvir tanto na tua fala em relação à questão das pesquisas da tua docência e a tua prática interpretativa também. Foi extremamente importante também ter escutado a Camila, e eu quero dizer que eu me sinto alimentada neste final de sábado, né, com toda essa participação de todos vocês. Nós temos normalmente 34, 35 pessoas participando, o que nos alegra muito. Muito obrigada pela presença de todos e de todas, e estamos novamente, então, já convidando para o sábado que vem, com novas atrações, para que a gente possa, então, estar junto, de mãozinhas dadas, em prol da educação musical, da educação e da música nesse país. Muito obrigada pela participação. Um beijo grande. Obrigado pelas palavras, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Cris. Tchau. Tudo de bom. Ah, a Fábio quer que a gente abra, né, Fábio? Para tirar a foto. A Fábio vai fazer o retrato nosso. Ok. Isso. Faz um, Fábio, que eu faço outro para te aparecer, tá bom? Ah, é verdade. Boa. Isso. Pentear os cabelos, Glauber. Vai sair bonito. Marcos, quer abrir tua câmera? Consegue? Morgana. Carol. Tá aberto, pronto. Começou a chover aqui, eu parei a limpeza lá. Ah, que loucura, Marcos. Aquilo era na tua casa? Aquilo é ali, é um porão. Tem outro escritório e outro porão lá para limpar ainda. Mas tá tudo bem, aqui é tudo acostumado, né? Meu Deus. Aqui começou... Graças a Deus. Começou quinta, sexta, hoje e amanhã ainda. Para ir limpando, né? Para organizando. Meu Deus. Que loucura, que loucura. Então...